Olá, queridos! Quem não me conhece não tem internet, hein? Presta atenção. Quem me ligou nesse final de semana com dúvida? Leva o Neymar, não leva o Neymar? Ancelotti. Por quê? Porque para nós, recrutamento de seleção, por fit cultural, perfil comportamental, é simples. E neste momento ninguém questiona o currículo do Neymar. Ninguém questiona a parte técnica do Neymar. Ninguém questiona a parte genialidade do Neymar. Ele já chegou onde chegou por conta também das habilidades que ele tem, mas deixou de chegar em outros patamares por comportamento. Quem é que explica o Neymar nunca ter sido o melhor do mundo? E aí eu pergunto para você, tem a ver com currículo, tem a ver com habilidades, competências do Neymar ou tem a ver com comportamento? Me responde aí. E se você gostar desse vídeo, compartilha, mas só se você gostar e se você pagar o preço de até o fim, porque o Ancelotti me ligou. Pina, preciso da sua ajuda. E aí eu falei, Ancelotti, vamos olhar aqui, ó, peraí. Quanto mais pressão, mais o Neymar funciona. Ele é dominante. Ele está num momento de vida muito família. E isso faz diferença no grupo. Por quê? Porque ele não é o foco dele de ganhar uma Copa do Mundo não é só apenas para ser o melhor do mundo ou para ser reconhecido no mundo todo. Tem a ver também com a família dele. Tem a ver com as filhas dele. Principalmente essa filha que tem feito ele suspirar e mudou a vida dele. Mudou muito do comportamento dele. E a Mavi fez uma transformação. E aí eu falo para vocês, não é só o perfil comportamental. É o valor motivacional. Hoje a motivação do Neymar, além de tudo de ter a primeira Copa do Mundo da vida dele, tem uma motivação familiar. Tem a motivação de uma filha já enxergando o que o pai faz, já entendendo o que o pai faz. Ou seja, mais um check aqui. Poxa, talento ele tem, ok, não vamos analisar talento, mas check. Ele está muito mais família. Check. Ele quer algo muito mais do que dinheiro, fama, reconhecimento. Check. E aí, olha só, quanto mais pressão, mais ele funciona. Check. 90% da provável seleção que será convocada, ele é o grande ídolo. Ele é o ídolo da infância. Imagina, Neymar assistia Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Fechado? Esses que lá estão, quem eles tinham como referência? Neymar. Ou seja, eu já vi esse filme antes. Mais um check. A seleção da Argentina se entregou para dar a primeira Copa do Mundo para o Messi. Se ele for convocado, eu tenho certeza, esse time vai jogar para ele ser campeão do mundo. Todos querem, mas uma motivação a mais. Opa, mais um check. Outra coisa, vamos olhar a vida do Neymar como um todo. Cada vez mais doador, cada vez mais envolvido em projetos sociais. Ele poderia estar hoje jogando em Miami, por exemplo, ganhando 5 vezes mais, ok? 5 vezes 5, né? Porque 5 vezes mais do que ganha no Santos e em dólar. Fechado? Não, ele está no Santos. Ele quis voltar para casa. Ele quis respirar o próprio país. Ele quis respirar o povo dele. Ele poderia no Brasil ter ido para qualquer outro time. Ele escolheu o Santos. Mesmo não sendo um time hoje competitivo. É o coração dele. Ou seja, tudo isso vai se somando. Outra coisa, sabe aquele colaborador que quando entra, ele contagia, a energia contagia, a alegria contagia, e ele só de estar no seu time, ele já cria uma atmosfera? 90% das pessoas que eu converso falam, tem que levar o Neymar. Confesso para vocês que no início do ano eu falei assim, é loucura levar o Neymar. Mas aí eu começo a observar. No meu time eu tenho que ter alguém abaixo da média, mas que tem vontade de crescer e ele vai crescer. Eu tenho que ter os medianos, Eu tenho que ter os acima da média e eu tenho que ter os extra sérios. A minha pergunta é, queridos, do time atual, das últimas convocações, quem nós temos extra sério? Eu estava assistindo o documentário do Ronaldinho Gaúcho, e aí, lateral direita, Cafu, lateral esquerda, Roberto Carlos, lá na frente, Ronaldo. Quem não foi para a Copa? Romário. Mas tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Meio de campo,
tinha Gilberto Silva, Kleberson. Na zaga, Lúcio. Meu Deus. No gol, o terceiro goleiro era o Rogério Ceni, o maior goleiro da história do futebol mundial. Queridos, quem nós temos para essa Copa do Mundo, papai? Não dá. E aí, ó, mais um check. Pô, eu já deixei claro se eu levaria ou não, né? O que eu falei pro Ancelotti? O que ele vai decidir, não sei, mas a minha análise de perfil comportamental mexeu com ele, né? O cabelo dele deu uma tremida lá, aquele cabelo grisalho. E aí, o que eu falei para ele também? Olha só, imagina que o Neymar, ok? Não precisa ser titular. Ele vai topar. E ele vai entrar sempre ali, ó, 25 minutos do segundo tempo. Ele vai fazer alguma coisa. Se for para os pênaltis, aí eu pego os dados aqui. O aproveitamento dele em relação a pênaltis. Queridos, é importante analisar alguns indicadores que falam sobre comportamento. O pênalti é um momento de frieza. Eu conheço vários que pipocam. Coloca aqui nos comentários qual o jogador do seu time já pipocou. Eu lembro do James Rodrigues. Estádio lotado, certo? Aquele gol gigantesco. E ele chuta no travessão. Também lembro que no jogo seguinte teve pênalti decisório e ele pipocou mais uma vez. Ou seja, eu tenho certeza, se alguém da Colômbia me ligar, eu não sei. Mas lá ele joga, né? Enfim, vamos falar do Neymar, que tem 80% de aproveitamento. Ele já cobrou 124 pênaltis e converteu 98. 79, mas para o Neymar eu arredondo para cima. 80% de aproveitamento. Ou seja, queridos, mesmo ele tendo 50% de aproveitamento em relação a jogos, Copa do Mundo é tiro curto. E Copa do Mundo são jogos decisórios. 1-0 é goleada. Mais um check. Queridos, olha que dado importante. Ei, antes de contratar, analise os dados com cuidado. No último ano, ele tomou 6 amarelos. Ok? Em um grande número de jogos. 0 vermelho. O que significa? Um comportamento. O que significa? Controle emocional, equilíbrio emocional. Mesmo jogando no Brasil, que vocês viram o que aconteceu ontem, né, queridos? Ele foi substituído sem ser substituído. Absurdo. Eu encerraria minha carreira profissional de futebol com 1 semana. Nos 2 primeiros jogos eu ia já dar uma voada. Não posso, eu sou cristão, não pode, né, David? Não pode. Porque se acontece o que aconteceu ontem, com o meu time perdendo e me excluem e o juiz falando assim, eu errei, o problema é seu, realmente eu não teria tanta inteligência emocional. E ele está tendo. Ou seja, ele ficou fora de 50% dos jogos por lesão. Só que em 2026 ele vem numa sequência gigantesca aí de bons jogos e jogos que ele se entrega. E ele joga num time que a bola ele entrega redonda e ela volta quadrada. Na seleção ele vai entregar uma bola redonda e devolve para ele uma bola redondinha. Outra coisa, Copa do Mundo significa alta qualidade, alta entrega, campos perfeitos, queridos. Outra coisa, a FIFA publicou uma foto com Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Alvoroço mundial. Ele atrai a visibilidade do mundo. Ou seja, se algo não estiver tão redondo na seleção, porque nosso time está sendo formado, o foco vai ficar no Neymar. Ele vai poder trazer o foco para ele. Como o Ronaldinho fez com aquele cabelo, né, ridículo, mas que chamou a atenção, tirou o foco. Somos pentacampeões mundiais. Tem que levar o Neymar. Tem que levar o Neymar. Pronto e acabou. E aí? Será que o Ancelotti vai me ouvir? Queridos, para encerrar essa nossa análise que foi enviada com assessment, eu fiz a grafologia, eu fiz o estudo sistêmico da vida sistêmica, do momento atual, emocional, físico, mental do Neymar. Principalmente naquele episódio que ele fez um comentário que ofendeu muitas mulheres. Ele não sabia a conotação tão pesada do que ele falou, pediu desculpas. Então assim, ele demonstra muita maturidade, ele demonstra que o menino Ney virou um homem, né? E o que ele tem feito nos bastidores
gera uma atmosfera gigantesca. As crianças, é impressionante, as crianças amam. Eu nunca vi nada igual. As crianças entram com os jogadores do próprio time. Ele é o único que as crianças abandonam os jogadores do próprio time para ir entrar com ele, abraçá-lo. Então, assim, a atmosfera que ele pode gerar positivamente é incrível. Ele está totalmente controlado. Mas para encerrar, tem mais um detalhe. Estevão, ponta direita, canhotinho, extraordinário, se lesionou. Então nós não temos alguém para fazer o que ele pode fazer. Mesmo com o Estevão, eu apoiaria levar Neymar. Mas sem o Estevão, principalmente, leva Neymar. Essa é a minha chancela. E se você tem desafios para contratar pessoas, tem desafios para entender um passo a passo, que primeiro nós vamos sempre olhar o perfil comportamental, o fit cultural, para depois olhar currículo, indicadores. Contrata Fácil tem o caminho certo para você ter sucesso e parar de jorrar dinheiro pelo ralo. Pare de jogar dinheiro fora. Contrate quem entende, ou como seu mentor para mudar a cultura da sua empresa, ou como recrutador profissional, que nosso time está aqui para te servir. Tem interesse? O número já está aqui. Aqui embaixo você pode falar: quero saber mais sobre mentoria, recrutamento de seleção. Vai ser um prazer receber você, entender qual é o seu negócio, qual é o ramo, qual é a dor, onde dói. Nós vamos resolver essa dor e fazer a sua empresa crescer, mesmo em ano de Copa do Mundo e eleição. Fechado? Aguardo você. Um grande beijo e vem, o Hexa vem, eu tenho certeza que sim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça, porque aqui eu sempre vou pegar um tema aleatório, mas trazendo para perfil comportamental, fit cultural, cultura organizacional, sempre para você entender que recrutar e selecionar é um processo que nunca acaba. Grande beijo!